Pessoal, então dando sequência aqui à nossa conversa sobre o Covid, a gente já discutiu os pontos mais fortes aí do Brasil, o que é que o Brasil tem de vantagem nesse enfrentamento. Terminamos falando aí sobre o SUS. E agora eu vou passar os pontos fracos, né? Quais são os pontos de atenção, o que, que o Brasil tem que ficar atento aqui, ou aonde a gente corre mais risco de ter dificuldades aí com a questão do Covid. Primeiro, pouco acesso à testagem, né? O Brasil não investiu, não se preveniu, como muitos outros países também não fizeram, produzindo e comprando testes. Então, agora a gente está saindo desesperadamente atrás de testes e ninguém sabe exatamente qual é o tamanho da epidemia, né? Esse é o maior problema do Brasil de hoje, talvez, na epidemia, é a imprecisão dos dados. Na verdade, muitos países têm esse problema, mas nos países mais pobres, na verdade, essa questão é ainda mais perceptível. Já há algumas estimativas falando em cerca de 7 vezes de defasagem, né? Outras falavam em 10 ou 12 vezes de defasagem, quer dizer, esses números que a gente está vendo estariam no mínimo 7 vezes maior. Mas é muito difícil saber se isso também é verdade, né? Tudo isso são estimativas, é o que dá para fazer com o acesso que a gente tem, mas como eu comentei no vídeo passado, a gente só vai ter realmente uma dimensão clara do que é a epidemia muito tempo depois, quando a gente conseguir aplicar um nível de testagem imenso, né? A gente está investindo nisso, está começando a fazer essas testagens todas, mas isso demora para acontecer e dar resultados. Outro ponto fraco é que nós temos quase um terço da população que não acredita no vírus, não acha que ele é sério, em grande medida se alinha a esse discurso da gripezinha, de uma coisa que já está passando, né? Vimos aí recentemente o presidente dizer, já vejo a questão do vírus se afastando, e até agora não é o que a gente está vendo, são números crescentes, né? E que mesmo assim podem estar subestimados, então a gente não sabe realmente qual vai ser, apesar de todas as estimativas, o impacto desta pandemia sobre o Brasil, mas ter gente que não acredita é um problema, né? Embora a gente tenha visto que mesmo quem não acredita e é contra as medidas de isolamento, vai lá protestar dentro do carro, vai lá fechadinho, a gente vê gente até de máscara nos protestos, né? Mas existe aí essa tendência de negacionismo que vem se somar àquela tendência que eu havia colocado anteriormente, né? Vou até escrever aqui de novo para vocês, que é o ceticismo científico, né? Que a gente já viu aí ser manifestado em muitas outras ocasiões. Uma delas é essa história do terraplanismo. São 9% dos brasileiros que concordam com essa afirmação de que a Terra é plana, né? Claro que aqui nesse caso é mais fácil duvidar de um vírus do que da Terra plana, mas está cada vez mais evidente que existe um problema de saúde pública e mesmo assim uma parte da população continua negando, continua questionando. Tem a ver também, gente, com um certo imediatismo, né? Pô, mas eu estou vendo esses números, eu não conheço ninguém que morreu, né? Eu não vi ninguém com vírus. Passou 15 dias que eu estou em casa e cadê aquele genocídio, aquela epidemia, né? Mas as coisas são mais complexas do que isso. Infelizmente, a tendência é que com o crescimento de casos, o que antes eram números se tornem nomes, né? A gente comece a ver gente próxima sendo afetada, sofrendo, né? Cabe lembrar, inclusive, que não é uma simples morte, é uma morte dolorosa, é uma morte por asfixia. Então, é uma morte terrível, a morte causada pelo Covid, é uma morte com muito sofrimento. Então, é realmente assustador a gente ver pessoas fazendo pouco caso, ou até normalizando. Não, é isso mesmo, vai morrer um pouco, todo mundo morre. O chefe lá do restaurante, não, vai morrer 5 ou 7 mil pessoas, é assim mesmo, né? Tratando assim com uma banalidade da morte que só trata quem está vendo números e não pessoas, né? Não os seus familiares. Bom, temos o problema que eu já havia levantado, há uma desigualdade grande entre leitos públicos e privados, né? Por isso que pode ser que em algum momento o governo solicite que os hospitais privados aceitem pacientes do SUS. Já está acontecendo por voluntarismo, mas a tendência é que, se houver uma pressão muito grande, isso se generalize. Há enorme preocupação com as periferias brasileiras, onde vivem mais de 20 milhões de pessoas em condição de muita densidade populacional. Então, há uma preocupação muito grande como vai se dar a proliferação nesses ambientes.
a dificuldade enorme que essas pessoas terão para cumprir uma agenda de isolamento social, né? São dezenas, são milhares, na verdade, de famílias que moram em 6, em 8 ou em 10, numa casa de um único cômodo. É muito difícil, então, imaginar que aí o isolamento vá funcionar e mesmo que funcione, é muito mais difícil imaginar pessoas confinadas nessa situação do que pessoas confinadas num ambiente de conforto, como a maioria de nós hoje pode dispor, né? Inclusive sem falta de recursos. E nós temos um ponto fraco que vai aparecer cada vez mais, que foi o desmonte do programa Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos pode ser criticado, pode ter vindo acompanhado de polêmicas, a principal delas de trazer médicos de Cuba, mas em nenhum momento houve um cuidado de criar-se um novo sistema para substituir o Mais Médicos. Então, você tinha aí dezenas, milhares, alguns milhares de médicos, vários deles eram cubanos, mas também de outras nacionalidades, e de repente esse programa vai sendo esvaziado. E isso é muito impactante, não tanto para nós que estamos nas regiões mais urbanizadas, mas nas regiões mais afastadas do país, onde o acesso ao médico é cada vez menor. Muitas cidadezinhas tinham um único médico que muitas vezes era trazido pelo programa, e o programa é desmontado por uma questão claramente ideológica, né? Se o presidente tem problemas com Cuba e sua orientação política, não tem nenhuma dificuldade, é só arrumar médicos de outro país para depois mandar os cubanos embora, né? Mas foi feito um processo de desmonte acelerado e muito influenciado por essa ideologia de que os comunistas estão entre nós, estão implementando o comunismo, outros delírios, e agora a população mais pobre começa a pagar o pato da falta de assistência. Nós estamos vendo essas imagens horríveis do colapso do sistema hospitalar em Manaus, né? Em cidades menores, então, isso vai acontecer com mais frequência. Bom, finalmente passando ao tema da economia e o coronavírus, né? Existem muitas declarações públicas, tanto de empresários quanto de políticos, a ideia de que existe um conflito necessário entre economia e medidas de contenção. Não, a gente não pode fazer isolamento, a gente precisa pensar na economia como se fossem coisas excludentes. Mas há um erro grave nessa análise, aliás, alguns erros graves. O primeiro é que a gente não consegue separar as pessoas da economia. A economia também é feita de pessoas. E se eu não tenho medidas de isolamento e as pessoas vão ficar mais doentes, se mais gente vai morrer, eu vou ter muito mais gasto. Gasto com hospital, gasto com indenização, gasto com pessoas que ficaram entubadas, gasto com um sistema de saúde que não dá conta de todo mundo, gasto com médicos e funcionários doentes e afastados. Então, não fazer o isolamento necessariamente tem um custo também, né? Quer dizer, em nenhum momento a ideia de que você, ao pensar em preservar a saúde das pessoas, está ignorando a economia. Pelo contrário, a preocupação sempre foi como fazer as pessoas serem menos atingidas para minimizar o dano econômico. Um aumento dos números da pandemia vai pressionar a força de trabalho. O Brasil é um país que acaba de esgotar o seu bônus demográfico, né? É um país que acaba de deixar de ter maioria de população em idade jovem e se torna um país adulto, né? Então lembrem aí do fim do bônus demográfico. Isso torna o país ainda mais suscetível a depois ter problemas de falta de mão de obra, a ter que pagar mais caro pela sua mão de obra, a se tornar menos competitivo, né? E, finalmente, é um fator importante que vários economistas mesmo têm dito, né, têm alertado, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que é o fato de que se a gente não faz medidas de isolamento, provavelmente a pandemia será mais grave e mais longa, o que vai nos forçar a ter que tomar medidas muito mais drásticas depois. Talvez até chegar ao nível de lockdown que nós não precisamos ter aqui no Brasil, né? Até agora não precisamos. Que você realmente não tem ninguém saindo na rua. A gente ainda está conseguindo conciliar, não está faltando produtos, os serviços essenciais estão funcionando, né? Claro, com muita dificuldade para vários setores econômicos. Mas, na verdade, como eu disse a vocês, a única solução para isso, que a gente viu até agora no mundo inteiro, tem sido uma intervenção do Estado. O Estado suportando a crise de uma forma emergencial, como se fosse realmente uma guerra. Nós estamos numa condição semelhante. Os Estados Unidos, inclusive, estão muito perto de atingir a maior mortalidade que eles já tiveram
numa guerra travada no exterior, uma guerra que não era diretamente ligada a eles, que foi a Guerra do Vietnã. Morreram cerca de 58 mil americanos na Guerra do Vietnã, e é mais ou menos o que já morreu de Covid. Devemos estar muito perto desse número. Então, nós teremos sim consequências econômicas gravíssimas, inevitavelmente. E não fazer o confinamento, não tomar medidas de restrição e distanciamento social, muito provavelmente vai gerar, aliás, um agravamento da crise, né? Inclusive que existe já uma crise global instalada. A China está devagar, os Estados Unidos estão devagar, a Europa está parada. E você vai continuar com a sua economia normalmente? Não, as economias são interligadas, né? Há uma sensibilidade entre uma economia e outra, desde que a gente vive, aliás, o mundo organizado em torno de uma única economia, de um motor único, como diz o grande Milton Santos, né? Antes poderia ser, eu paro a economia da França, a Alemanha nem liga. Hoje não. Eu paro a economia da China, o Brasil já sente. Então, por mais que você negue tudo, você, e não seja infectado por nada, né, não tenha uma epidemia, você já vai sentir os danos econômicos. E nos outros países, isso já é um fato consolidado, uma pandemia de grandes proporções, e nada leva a crer que a gente não vá para o mesmo caminho. Então, o melhor que a gente faz, segundo a maior parte dos economistas, é fazer um confinamento decente, é cumprir as regras de forma correta, rígida, para que passe logo, para que a gente rapidamente consiga minorar e retomar o processo de abertura econômica, né? Retomar algum tipo de normalidade econômica, se é que vai haver uma normalidade de fato. Né? Personagem aqui. Então, gente, existe nessa concepção uma visão sempre muito discutível, né, de que mercado e prevenção são antagônicos, o que não deveria ser, né? Mas é claro, e ninguém está desprezando os riscos e impactos que nós vamos ter para poder se precaver a essa epidemia, né? Para poder impedir que ela se torne algo ainda pior do que ela já vai se tornar. São impactos necessários e lamentáveis sobre a economia, sem dúvida, mas é como uma guerra, né? Então, a Alemanha invadiu a França, os franceses, não, peraí, não vamos nos defender porque vai gastar muito dinheiro, vai parar a economia? Não, agora é uma economia de guerra, é isso que nós estamos vivendo, embora não seja um inimigo convencional, né? Então, alguns dos impactos que a gente já começa a ver. Redução da atividade econômica, as pessoas comprando menos, saindo menos, indo menos a locais públicos, muito comércio fechado, o aluguel continua, né? Com isso, corrosão da renda de quem ganha salário, de quem tem comércio, e já vemos uma onda de fechamento de grandes empresas, não só de grandes, aliás, na verdade, muito mais de pequenas empresas, o que cria um risco econômico muito grande para o futuro, que é o risco de oligopolização. Quer dizer, é o risco de que as menores empresas, que têm menos capacidade de resistir à crise, quebrem e sobrem apenas poucas e muito amplas empresas, empresas grandes que vão quase que monopolizar o mercado. A gente já viu que isso é um dos traços da economia capitalista, essa tendência à formação de oligopólio, mas ao risco de que isso se acelere com a crise. Além dos problemas que a gente já está vendo, como o desamparo de quem não tem emprego formal, ou é autônomo, ou é terceirizado. Porque se você tem emprego, a empresa, para te demitir, tem que te pagar uma verba, você vai ter seguro-desemprego, você tem um programa do governo agora onde a empresa pode suspender o seu salário, mas o governo vai complementar, vai pagar grande parte desse salário. Né? São estratégias para que, óbvio, a gente lide com essa situação que socialmente é muito grave. Mas vocês imaginem a situação aí dos mais de 1 milhão de brasileiros que no último ano se tornaram autônomos motoristas de Uber. Como é que você faz com essas pessoas, né? Parece muito bom não ter vínculo trabalhista, parece que dá liberdade e autonomia, mas cadê a segurança, né? Então agora o motorista do Uber, aquele que fazia um monte de corridas e até conseguia ganhar um pouco mais do que um trabalhador comum, está completamente desamparado, né? Está dependendo de uma verba de R$ 600 do governo e que só chegou aos R$ 600 por ordem ou por trabalho do Congresso Nacional, porque a proposta do presidente, é muito importante se lembrar disso, era de R$ 200. É a proposta do Paulo Guedes.
O Rodrigo Maia reagiu, pediu 500 com apoio do Congresso e o presidente cedeu aos 600. Então, foi uma conquista social a gente ter uma remuneração mínima, que ainda que seja baixa, vai ser fundamental para que o Brasil não entre no caos, porque simplesmente imaginar 3 meses de pessoas sem salário é o colapso, né? Além disso, gente, nós já temos setores, aliás, que estão sofrendo com problemas como falta de matéria-prima, né? Muitas empresas não estão repondo seus estoques porque ninguém sabe o quanto vai durar essa pandemia. Talvez o maior desafio econômico seja esse, né? A gente tem visto aí os prefeitos, como o de Campinas hoje, dizer que, olha, nós vamos gradativamente flexibilizar o isolamento, mas tudo isso depende de dados. Pode levar um mês, pode levar 6 meses, pode levar um ano, ou até mais do que isso, até a gente voltar a uma normalidade, se é que vamos voltar à normalidade de fato. Então, as empresas ficam com medo de fazer investimento, ficam com medo de ficar com capital parado na forma de estoque. Então, quem depende de matéria-prima já começa a sofrer em alguns setores esse tipo de escassez. E, obrigatoriamente, a gente já começa a ver outro tipo de consequência, que é o questionamento de toda a agenda neoliberal e da política de austeridade, aquela ideia de que o Estado deva ser visto como uma empresa, né? O Estado como empresa. Essa ideia caiu completamente por terra, ao ponto da gente ver países da Europa já dizendo que vai ser necessário um novo plano Marshall, ou seja, uma nova retomada da intervenção do Estado na economia, a retomada de uma estratégia keynesiana de economia, né? Até o governo brasileiro, neoliberal, viu aí nos últimos dias os militares apoiando ou aumentando a sua influência sobre o governo e defendendo um plano Marshall brasileiro, um grande pacote de obras públicas para gerar renda, para gerar empregos, né? À base do Estado. Bom, e aí a grande questão, de onde o Brasil vai tirar dinheiro para financiar esta economia de guerra? Bom, de onde todo país tira dinheiro em momentos de guerra. Quase nenhum governo, gente, tem dinheiro sobrando. São raríssimos os casos como o da Alemanha, um país que tem superávit e reservas abundantes. A maioria dos países é deficitário e vai conseguir dinheiro para continuar movimentando a sua economia durante a crise, fazendo dívida, emitindo moeda ou criando novos impostos, o que ao mesmo tempo cria também oportunidades, né? Essa saída aqui ela já é dada como inevitável, tá? Quase todos os países vão aumentar o nível de endividamento para ter rapidamente dinheiro para investir. É claro que a gente não pode se endividar o tempo todo sem controle, mas numa situação como essa não dá para pensar, não, agora não é hora de fazer dívida. É a mesma coisa se você precisar comprar um remédio, né? Se o remédio for uma questão de vida ou morte, você vai fazer dívida para comprar esse remédio. O pessoal aí defende do neoliberalismo e ligado ao Paulo Guedes, várias vezes faz essa metáfora da economia do Estado como uma economia comparável à economia familiar. Então, vale a mesma ideia, né? Se vale para as horas de austeridade, deveria valer para a hora de crise. Na hora de crise, entre fazer uma dívida ou passar fome, você vai fazer uma dívida. Emissão de moeda, gente. Qual é o problema de emissão de moeda? O Brasil pode emitir moeda? Pode, mas há o risco de inflação. Só que o risco de inflação é muito grande em momentos em que a economia está numa certa normalidade. Agora a economia está tão deprimida que se eu imprimir moeda, dificilmente a inflação vai acontecer de forma rápida. Ela vai demorar, a gente precisaria ter um crescimento econômico significativo para a economia, para a inflação voltar a ser pressionada para cima. Então, é por isso que vários países já estão partindo para essa estratégia e o Brasil provavelmente, em algum momento, vai ter que emitir moeda, gerar liquidez, como a gente costuma dizer. E cresce também o debate sobre o Brasil taxar grandes fortunas, taxar lucros, taxar os dividendos, né? Criando impostos que façam com que os ricos ajudem a custear a situação precária que o país vai viver, né? E não estamos falando aqui de nada radical, são impostos de 2 ou 3% sobre fortunas acima de 140 mil reais mensais de ganho, por exemplo, sobre rendas acima de 140 mil reais de ganho. São 2% dos brasileiros que ganham isso, mais de 140 mil reais por mês. Então, são pessoas que vão ficar só com 120 mil. E isso significa uma fortuna para o governo investir, tanto em seguridade social,
como em grandes obras públicas após a pandemia, para buscar uma retomada do crescimento. Então, isso aqui vai ser uma ferramenta keynesiana, falei de Keynes, que tende a ganhar importância nesse momento. Keynesianismo, vocês discutiram lá nas aulas de geografia, né? Então, aqui algumas estimativas do impacto econômico. No mundo, um recuo de 0,1%, o Brasil teve 0,1% na grande crise de 2008-2009. No grande lockdown de agora, se fala aqui numa crise de menos 3% no PIB mundial e o Brasil menos 5%. Mas tudo isso ainda é muito embrionário, é muito cedo para dizer, e também não sabemos como vai ser o Brasil e o mundo após a crise, né? Qual vai ser o ritmo da recuperação. Sobre a dívida, o Brasil pode fazer mais dívida? Pode, né? Porque olha só, o Brasil, desde que passou pela crise que levou ao impeachment da Dilma, viu seu nível de endividamento aumentar. Até 2013, o Brasil devia o equivalente a 55% do PIB. Dilma começou a aumentar essa dívida para tentar tirar o Brasil da crise e não conseguiu. Veio Temer, que continuou aumentando a dívida. Veio Jair Bolsonaro, que continuou aumentando timidamente, mas continuou aumentando também a dívida neste período aqui, né? 2 meses aqui de 2019. E, de repente, a gente descobre que, mesmo muito endividado, o Brasil deve 79% do PIB. Os Estados Unidos, em 2010, já deviam mais de 100% do PIB. Hoje devem mais de 120% do PIB. O Japão deve 220% do tamanho do seu PIB. Quer dizer, a dívida é muito maior do que o PIB. Então, há, sim, espaço de sobra para endividamento. É claro que o endividamento ele não deve ser feito de forma irresponsável. Ele tem que ser feito de forma temporária. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente emergencial. Fazer isso que a gente fez por anos seguidos não faz sentido, não é sustentável. Mas em momentos extremos, em momentos limítrofes como esse, é provavelmente a ação mais rápida e de reação mais imediata que a gente pode adotar. Bom, agora passando um pouco sobre algumas reflexões teóricas, né? Como é que a gente pode entender o Covid e toda essa epidemia, usando como referência alguns autores importantes que vocês vão ver ao longo do ano. Primeiro, o grande geógrafo, o meu amigo aqui, o professor Milton Santos, que vai relacionar globalização e o aumento dos fluxos globais. Então, podemos ver o Covid como uma consequência direta do aumento dos fluxos globais, né? Se não houvesse cada vez mais gente viajando pelo mundo inteiro, a epidemia não teria virado uma pandemia dessa proporção. Vocês lembram do exemplo que eu dei? A gripe espanhola foi uma pandemia, mas ela levou meses para chegar de um país para o outro. Então, quando o Brasil foi afetado, os países da Europa já tinham superado a gripe espanhola na sua maioria. Agora nós temos uma simultaneidade que é produto desse processo de aproximação do mundo pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações, aquilo que um outro geógrafo chamado David Harvey chamou de compressão espaço-tempo. Né? Ou seja, a velocidade dos transportes faz as pessoas viajarem muito mais como se o mundo fosse menor. E aí você tem cada vez mais gente circulando. E mesmo a gente vivendo num mundo onde a virtualidade parece ser dominante, ainda existe um peso muito grande na dimensão concreta ou material da vida. Quer dizer, você pode fazer tudo pela internet, mas muitas coisas ainda dependem de fluxo de gente, de fluxo de mercadoria, de fluxo de matéria, né? Daí você ter estudado nas aulas de geografia que o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico, ele é um conjunto inseparável, lembram-se? Entre objetos ou formas e ações sociais. Então, por detrás de um mundo cada vez mais conectado virtualmente, existem coisas concretas, né? Você pode comprar produtos pela internet, mas alguém vai ter que entregar, vai ter que vir lá da China, alguém vai ter que desempacotar, alguém vai ter que levar até a sua casa, né? Então, existe essa dimensão material que a gente muitas vezes até esquece e agora ela é muito evidente, porque se a gente está em casa e não pode ver os amigos, não pode ver as pessoas com quem a gente quer estar, a gente percebe claramente que essa dimensão ainda é muito forte, né? Não estamos num mundo totalmente virtualizado. O virtual ainda depende do concreto, dos objetos
visíveis da paisagem, aquele conceito que você estudou nas primeiras aulas de geografia do ano. E outro dado importante, Milton Santos fala aí do motor único, que eu relatei agora há pouco, né? Não dá para dizer, não, é um problema da gripe da China, é um problema da gripe americana, não, é um problema global. Mesmo que eu não tenha um caso de Covid, eu vou sentir os impactos dessa economia que está conectada em uma escala completamente globalizada. E, finalmente, um ensinamento muito precioso que o Milton Santos nos dá, que é importantíssimo nessa hora, que é a ideia de que o ser humano vale por onde ele habita, ou seja, a chance de você morrer de Covid, por exemplo, depende de onde você está. Não só do país que você está, claro, a chance de você morrer de Covid na Alemanha é menor do que na Itália, mas também regionalmente, né? Se você está numa periferia brasileira, a sua chance de morrer é maior do que se você está numa região central. Se você está em São Paulo, a chance de você morrer é menor do que a chance de você morrer em Manaus. Estamos vendo isso acontecer. E já existe, inclusive, uma desigualdade étnico-racial da epidemia, porque no Brasil de hoje quase metade, na verdade mais da metade dos mortos por Covid são pessoas consideradas negras ou pardas, ou seja, os brancos, que são metade da população, morrem menos do que a outra metade, né? Os brancos são mais da metade. Então, quer dizer, você tem uma população que morre mais porque vive em áreas onde há menos hospitais, onde há menos confinamento, onde há menos condições de infraestrutura até para você manter o distanciamento social. Então, o ser humano não vale só pela classe social a qual ele pertence, mas também pela localidade em que ele está, pela sua dispersão ao longo do espaço territorial. São alguns, então, dos ensinamentos que Milton Santos deixou e que podem nos ajudar a entender melhor ou pensar sobre essa pandemia. Afinal, como eu já disse a vocês, gente, é muito difícil analisar um fenômeno social ao mesmo tempo que ele está acontecendo, né? Vai ser muito mais fácil daqui a 2 anos a gente olhar para trás e ver o que era certo, o que era errado, o que é realmente a extensão do vírus, do Covid. Mas fazer isso enquanto a coisa está acontecendo é um enorme desafio. Por isso, até eu relatei a vocês que montar essa aula foi um enorme desafio, você juntar todas as informações, né? Que não param de surgir, não param de ser revistas o tempo todo. Bom, outra figura importante vocês vão estudar nas aulas de sociologia é o Guy Debord, pai deste conceito aqui de sociedade do espetáculo, né? Este carinha aqui vai nos dizer o seguinte: nos últimos anos, o avanço das comunicações fez com que a gente tivesse um acesso ampliado à informação. Daí o termo sociedade da informação, que muitas vezes é utilizado, mas a informação não é só um meio da gente saber como as coisas acontecem, ela se tornou uma forma de entretenimento, uma forma de espetáculo. É isso que vai dizer o Guy Debord. Então, a gente fica assistindo as notícias, a gente procura se informar como se estivesse preenchendo o nosso tempo vazio, não porque a gente realmente está preocupado. Puxa, morreram mais 100, morreram mais 1.000, morreram mais 2.000. Né? A gente acompanha isso tudo como se a gente estivesse assistindo uma competição macabra. Né? Então, a gente vende as informações não pela sua importância, mas pela sua capacidade de entreter as pessoas. E vejam como isso é verdadeiro esta semana, porque diante do escândalo causado aí pela saída do ministro Sérgio Moro, a gente viu os jornais colocarem o Covid em segundo plano. Depois de semanas onde só se falava em Covid, de repente surge um assunto novo. É como se o Covid não existisse mais por 1 ou 2 dias. Eu só falo em Bolsonaro, Moro, quem apoiou, quem não apoiou, quem falou a verdade, quem não falou, né? E daqui a pouco se surge uma outra tragédia, alguma outra coisa que dá ibope, que dá procura, que dá audiência. Eu tenho informação em segundo plano, a informação é elevada à condição de entretenimento e as imagens são vendidas como mercadorias, né? Não importa se uma imagem é reveladora ou não, importa se ela é impactante. Então, aquela imagem de um monte de covas abertas, ela faz com que mais gente preste atenção, leia jornal, busque informações e, com isso, patrocínios são vendidos, jornais são vendidos, informação é mercantilizada. Então, as imagens em si viram grandes mercadorias a serem fornecidas a essa sociedade do espetáculo, né? Aquelas imagens horríveis de dentro das UTIs, que inclusive circulam aí pelas redes sociais, né? Ah, eu sou médico e olha o que eu filmei, né? Elas elevam esse status de que, na verdade, a imagem não está sendo usada
como fonte de informação, assim, mas sim como uma fonte de entretenimento e, às vezes, até de entretenimento pago. Bom, eu vou parando por aqui, mas nós vamos fazer ainda uma finalização na próxima aula. Faltam alguns autores e a gente faz um apanhado geral para encerrar esse tema por enquanto, embora o resto, ao longo do semestre, a gente ainda vá fazer comentários sobre essa situação tão inusitada e tão drástica que nós estamos vivendo. Obrigado.